Olá, bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Dinancy Silva, de Língua Portuguesa, e nossa aula de hoje tem como objeto de conhecimento elementos notacionais da escrita e o detalhamento pontuação. Então, vamos à nossa aula de hoje. Para iniciar, então, a nossa aula de hoje, que traz um dos aspectos mais interessantes do estudo da língua portuguesa, que é a pontuação, nós vamos iniciar com um vídeo. Então, preste atenção a ele. Naquela manhã, Joãozinho chega atrasado. O que houve, Joãozinho? Fui atacado por um cachorro no caminho, professora. Nossa, e tá tudo bem? Ele mordeu você? Morder ele não mordeu, mas comeu toda a tarefa. Você observou que nós tivemos nesse vídeo um diálogo entre o aluno e a professora. E esse diálogo foi marcado pela pontuação, não é? Que vai funcionar aí como uma ferramenta, um instrumento para a compreensão textual. Então, vamos lá, vamos conhecer os principais sinais de pontuação. Então, nós temos aqui alguns desses sinais estilisticamente colocados, né? Já dá para você reconhecer aqui, você tem aqui o ponto de exclamação, você tem aqui o travessão, aqui os dois pontos, e aqui você tem a interrogação. Muito bem. Agora, nós vamos, então, observar nos exemplos escritos o emprego desses sinais de pontuação. Esses aqui que nós estamos vendo, né? O ponto de exclamação, o ponto de exclamação e outros sinais. Nós vamos verificar a partir desse momento. Vamos, então, para o texto. Como é que eu leria estas frases, né? Estão escritas aqui, então a pontuação vai me permitir imprimir uma determinada entonação aqui para poder fazer sentido aquilo que eu quero transmitir, certo? Porque ao falar, muito fácil, você dá a entonação que você quiser, né, para aquele diálogo, você pode destacar as palavras, as expressões. Agora, na escrita, para transmitir, né, esses sentidos que eu quero imprimir ao meu texto escrito, eu necessito utilizar a pontuação. Exatamente a pontuação que vai dar esse sentido, que vai trazer esse sentido para a minha expressão escrita. E daí a importância de se estudar a pontuação. Você deve estar se perguntando qual o sentido de eu estudar pontuação, para que serve, como eu vou utilizar? Bem, primeiro de tudo, você precisa entender que a pontuação funciona como uma ferramenta, como um instrumento de coesão, de produção de sentidos. Daí a sua importância nesse estudo, de você estudar e praticar. Então, vamos ver os exemplos aqui. Eu leio daqui, você lê daí comigo. Olha, com o ponto de exclamação, eu vou aqui dar uma certa entonação para dar um sentido aqui. Então, com esse ponto de exclamação, né, vai transmitir alegria, surpresa. Eu poderia dizer com alegria ou com surpresa, né? Vamos dizer que eu queira imprimir o sentido de alegria. Então, eu vou dizer, papai chegou, certo? Se eu quisesse dar, por exemplo, um tom de surpresa, eu poderia dizer mais ou menos neste mesmo tom, talvez um pouco mais baixo, papai chegou, certo? E aí eu estaria com um tom de surpresa. Agora, eu quero apenas afirmar que o papai chegou. Então, nesse caso, eu vou utilizar esse ponto aqui. Aqui eu estou afirmando, eu estou fazendo uma afirmação. Papai chegou.
Veja, a entonação aqui já é outra, diferente da primeira frase. E na terceira frase eu tenho aqui as reticências, né? Cada pontuação dessa tem o seu momento e tem as regras de emprego, de uso que nós vamos conhecer aqui. Mas que você, no dia a dia, deve voltar à gramática, deve estudar e deve exercitar para consolidar esta aprendizagem, certo? Então, um dos usos, por exemplo, das reticências é que você vai suspender o seu pensamento, certo? É a suspensão do pensamento, porque uma hesitação, uma oscilação de pensamento na escrita é representado pelas reticências, mas nós vamos ver com mais detalhes adiante. Faça a leitura comigo. Papai chegou, como se fosse dizer outra coisa, certo? Então, as reticências implica que tem mais textos na frente, né? Ou uma mudança de sentido, alguma outra coisa. A interrupção do pensamento. E na última frase eu tenho aqui o emprego do ponto de interrogação. Você sabe que na língua, né? Cada pontuação tem o seu sentido. Então, as frases, né? Na língua portuguesa, as orações que indicam perguntas, questionamentos, na escrita elas são sinalizadas com o ponto de interrogação. E como é que eu sinalizo uma pergunta, um questionamento, uma questão na linguagem oral? Com a entoação da minha voz, com o timbre, né? Com a altura que eu quero colocar e a melodia, né? O ritmo da minha expressão, da minha expressão na palavra. Então, aí eu sinalizo que é uma pergunta. Então, como fica, então, a entonação aqui desta pergunta? Né? Na escrita, muito fácil. Eu quero fazer uma pergunta. Papai chegou? Eu coloco o ponto de exclamação. E na fala, você já sabe, você usa isso naturalmente. Agora, veja que na escola você vem aprender a parte teórica e prática de como utilizar essa ferramenta preciosa, repito, é uma ferramenta, um instrumento valioso para a produção de sentidos e para a coesão textual. Sempre que você estiver lendo ou escrevendo, pense na pontuação como esta ferramenta indispensável para a produção de sentidos. Muito bem, vamos ler um texto agora para ir detalharmos, para irmos aprofundando o nosso conhecimento acerca da pontuação. Vamos lá. Olha, eu tenho então aqui o emprego, né, do ponto de exclamação. Veja, já no texto eu já tenho aqui a parte prática mesmo, certo? Do ponto de exclamação. E a teoria é que eu vou usar esse ponto de exclamação para expressar, para exprimir, né, a surpresa, para exprimir a alegria. Então, eu utilizo o ponto de exclamação, entre outros usos. Veja aqui no texto. Que notícia boa é o título. Olha, então, para expressar isso, eu devo empregar o ponto de exclamação, estou exclamando, né? Eu estou aqui imprimindo um tom, não é, de alegria, de surpresa, utilizo o ponto de exclamação. Que dia lindo! Que aula boa para eu desenvolver minhas habilidades! Ponto de exclamação. Olha aí, muito fácil, fácil. Eu tenho certeza que você vai compreender, que você vai entender, porque você quer desenvolver essa sua capacidade. Então, leia comigo. Joãozinho chegou em casa pulando de alegria. Lá no final você já tem, olha, nós estamos vendo aqui o primeiro exemplo com o ponto de exclamação, mas o texto ele vai exigir para a produção de sentido e a coesão outras pontuações. E aí a frase terminou lá no final, ponto final dessa frase, certo? Joãozinho chegou em casa pulando de alegria. Eu tenho marcado o ponto lá que depois nós vamos ver exemplo com ele. Mãe, mãe, veja, ponto de exclamação, olha aqui. Mãe, mãe, olha aí, de surpresa, de alegria, ou mesmo de, né, ou outros sentimentos que estão aqui, no fato dele chegar pulando de alegria. Mãe, mãe, hoje a professora fez uma pergunta,
para a classe e eu fui o último a levantar a mão. Ó, ponto de exclamação. Porque aqui eu estou expressando, não é, uma alegria, uma surpresa. E ele está noticiando, contando isso, relatando para a mãe. E aqui você já vê aqui o emprego, né, da narrativa, da tipologia textual narrativa, está narrando, relatando um fato, certo? Mas que boa notícia, filho! Olha, a mãe também ficou alegre. Para expressar esse sentimento de alegria, também a mãe utilizou o ponto de exclamação. Aqui na frente você está vendo uns pequenos pontinhos, aqui são os travessões, né, que vão indicar a mudança de diálogo quando eu estou conversando. E nós vamos ver exemplo mais adiante. Mas que boa notícia, filho! Aqui eu tenho um emprego da vírgula, mais adiante nós vamos ver, mas já vou chamando a sua atenção para o emprego aqui. E a vírgula aqui está separando, né, o vocativo. A quem é que a mãe está se dirigindo? Ao filho. Então, separa o vocativo aqui. Mas que boa notícia, filho! E o que foi que ela perguntou? Ó, aqui a mãe está expressando o quê? Um questionamento, uma pergunta. Então, na escrita, esta pergunta vai ser marcada, vai ser sinalizada com o ponto de interrogação. Estamos vendo, né, com mais detalhe o ponto de exclamação. Mas lembra que o texto possui outros sinais de pontuação, então nós já vamos chamando a sua atenção para isso. Mas o foco aqui é o ponto de exclamação. Quem não fez a lição de casa? Olha, a resposta do filho. E o que foi que ela perguntou? Aí o menino responde que a professora perguntou quem não fez a lição de casa, certo? Uma afirmação marcada aí com o ponto final. Muito bem, seguindo agora, vamos detalhar para você o emprego do ponto de exclamação, que nós já chamamos a sua atenção para ele. Vamos lá. Então, nós temos aqui o ponto de interrogação. Gente, quando é que eu utilizo, que eu emprego esse sinal de pontuação chamado ponto de interrogação? É muito fácil. Na prática, você já utiliza. Na linguagem oral, você utiliza com a entonação da sua voz, certo? Com a ênfase que você quer dar a sua expressão, né, a sua oralidade. E na escrita, quando você fizer uma pergunta, um questionamento, vai ser marcado com este ponto, ponto de exclamação. Então, continua a questão do texto da mãe com o filho lá. E o que foi que ela perguntou? Veja, ponto de exclamação, de interrogação, marcando aí a pergunta. Sinalizando que se trata de uma pergunta. A mãe está perguntando algo, ela quer saber de algo, e quando eu quero saber de algo, né, um dos modos é perguntar, foi isso que ela fez. E a pergunta é marcada com o ponto de interrogação. Aí também a mãe continua fazendo outra pergunta. E o que você mais gosta, Joãozinho? Ó, a mãe quer saber o que você mais gosta, Joãozinho, né, perguntando ou a professora, depende do diálogo aqui. Então, Joãozinho é o vocativo, está marcado com a vírgula. Novamente, eu digo que depois mais nós vamos aprender um pouco mais sobre a vírgula, mas já quero lhe chamar a atenção, para você prestar atenção que todo o texto é marcado com vários sinais de pontuação, isso para a produção do sentido, dos significados e para marcar a coesão textual. Bem, agora você entendeu que o ponto de interrogação assinala, indica, marca as perguntas, os questionamentos na escrita, certo? Isso está claro para você? Está? Então vamos seguir. Vamos seguir aprendendo sobre as reticências, outro sinal de pontuação que é marcado por esses 3 pontinhos. Quando é que eu utilizo esses 3 pontinhos, gente? Tem vários usos para esses 3 pontinhos, conhecidos como reticências. Mas, basicamente, as reticências marcam uma hesitação, uma suspensão do pensamento para a introdução de uma outra fala, para uma interrupção do pensamento. Geralmente, estou em dúvida, professor,
o senhor dizia... Não, o senhor não dizia nada. É como se eu tivesse... Olha, eu comecei falando, professor, o senhor dizia... Aí interrompi a minha fala, a sequência, a lógica do meu pensamento para introduzir uma outra ideia. Então, isso é marcado na escrita pelas reticências, né? Indica que eu suspendi o pensamento, eu interrompi o pensamento para inserir uma outra ideia, um outro pensamento. E também é indicado, eu estou citando um texto aqui, e aí eu coloco reticências entre parênteses, também indica que tem mais textos para adiante, ou se eu colocar no início do texto, por exemplo, bem aqui, significava que tinha texto antes, que tinha mais partes desse texto antes. E se eu colocar no final, como está aqui, significa que tem mais textos depois. Esses dois usos ficaram claros para você? Ficaram? Ótimo! Vamos ver no exemplo. Então, aula de português. Vendo aqui no exemplo. A professora fala para o Joãozinho. Bem aqui no final você tem os 2 pontos, né? 2 pontos aí servem para introduzir um diálogo, uma fala. Joãozinho, conjugue o verbo andar. Olha, só essa frase aqui já está marcada por 3 sinais de pontuação, veja. Só nesta fala. Eu tenho um travessão antes de Joãozinho, que é o vocativo. Eu tenho uma vírgula separando o vocativo do restante da frase. E no final da frase, para marcar o término da minha fala, tem o ponto parágrafo aí, né? Então, Joãozinho, conjugue o verbo andar. O Joãozinho responde. Quando ele responde, tem que ser marcado pelo travessão. Também nós vamos ver com mais detalhes o travessão, como que eu utilizo, né? Eu ando, tu andas, ele anda, nós, ele... Veja, o emprego aqui das reticências que nós estamos detalhando para você. O que é que indica? Ele começou conjugando o verbo andar. Eu ando, tu andas, ele anda, nós... Como o Joãozinho possivelmente não soubesse conjugar o verbo andar em todas as pessoas gramaticais, né, em todas as pessoas gramaticais, o que ele fez? Ele interrompeu, ele suspendeu o pensamento. Veja, eu ando, tu andas, ele anda, nós... Aí, possivelmente, ou ele não sabia, ou, enfim, deu um branco, ele esqueceu, vamos supor. Então, é marcado aqui essa supressão do pensamento, essa interrupção do pensamento pelas reticências. Gente, isso está claro para você? Ah, não, eu hesitei aqui. Pode ter sido uma hesitação, ele não sabia se ele dizia nós andamos ou nós andamos, sei lá, né? Então, o correto é nós andamos, ok? Nós andamos. Então, ele suspendeu e na escrita foi marcada com as reticências. A professora volta a falar, e aí eu tenho aqui a presença do travessão. Mais rápido, Joãozinho! Veja, olha aqui o ponto de exclamação, marcando aí, né, esse emprego dessa... A professora provavelmente ficou surpresa dessa hesitação, desse vacilo dele, né? Mais rápido, Joãozinho! Então, mais rápido, Joãozinho é o vocativo a quem ela se dirige, está separado pela vírgula, e aqui no final, o ponto de exclamação, porque está denotando aí, né, um sentido, produzindo um sentido. Quando a professora disse, mais rápido, Joãozinho, o que foi que o Joãozinho entendeu? Olha, veja bem como é a compreensão textual. Às vezes você pensa que está dizendo uma coisa e o teu interlocutor, o receptor da mensagem, entende outra. Como foi que o Joãozinho entendeu? Se a professora disse mais rápido, o Joãozinho entendeu que era para ele conjugar o verbo correr, né? Eu corro, tu corres, ele corre, nós. De novo o Joãozinho travou. Nós corremos, mas no caso era para ele conjugar o verbo andar. Perfeito? Então, eu corro, tu corres, ele corre. Veja o emprego da vírgula, separando aqui os elementos de mesmo valor, né? Então, aqui do verbo correr. Muito bem. Agora que nós aprendemos o uso das reticências, vamos compreender o uso do travessão, que eu já mencionei algumas vezes para você, mas vamos lá ver com mais detalhes. Então, o sinal de pontuação que se chama travessão, veja, travessão é esse traço horizontal mais largo. Tem um traço horizontal menorzinho,
que é chamado de hífen, não confunda. Então, esse mais comprido chama-se travessão. E aquele também, esse traço horizontal mais pequeno, né, bem curtinho, chama-se hífen. Então, o travessão é esse mais compridinho. Quando é que eu utilizo? Para que ele serve? Veja, o travessão ele vai indicar uma mudança de interlocutor no discurso, né? Na interação. O travessão, ele indica, ele sinaliza que mudou a pessoa que está com a fala, que tomou a palavra, né? Mudança de interlocutor e também serve, tem outra função, além de mudar no diálogo os interlocutores. Serve para isolar palavras, isolar frases ou isolar expressões, como entre parênteses. Por exemplo, veja aqui. Então, a fala de um diálogo. Vamos lá. O primeiro uso, então, do travessão, que serve para indicar a mudança de interlocutor. Aqui eu tenho, neste exemplo aqui, eu tenho o emprego do travessão marcando que houve uma mudança de interlocutor, de quem está falando. Então, eu tenho aqui um diálogo, certo? Entre uma mãe e um filho, e a mãe diz assim, não, o filho diz assim, bom dia, mamãe. A mãe responde, bom dia, meu filho. Preste atenção que o travessão foi utilizado aqui na escrita para assinalar, para marcar, para indicar que houve uma mudança de interlocutores aqui, de emissor e de receptor da mensagem, certo? Muito bem. Seguindo, vamos lá continuar entendendo mais sobre o travessão. Isso aqui é a fala em um diálogo. Agora vamos ver nos textos, né? Em outros textos, fala de personagens num texto, por exemplo, num conto, numa fábula, enfim, num outro texto. Joãozinho também sabe ser fofo. É o título desse fragmento de texto aqui. Joãozinho pergunta para sua mãe. Veja, marcado aqui os 2 pontos para indicar que vai ter um diálogo, né? Um dos usos de 2 pontos é para marcar que há um diálogo. Então, mãe, a senhora sabia que vermelho é a cor do amor? Olha, eu tenho aqui, então, iniciou um diálogo e eu tenho travessão. E lá no final eu tenho o ponto de exclamação marcando que o Joãozinho aqui está efetuando uma pergunta. A pergunta é marcada com o ponto de interrogação. Muito bem. Mudança de interlocutor no diálogo. Veja, o filho pergunta se a mãe sabe qual era a cor do amor, né? E a mãe responde, claro que sim, filho. Veja, aqui eu tenho travessão, porque houve a mudança do diálogo, né, nos personagens aqui, e eu tenho o uso da vírgula para separar o vocativo, que é o filho, a quem está sendo dirigido a mensagem, e eu tenho o ponto parágrafo aqui, indicando o final desta frase. Novamente, o filho retoma o diálogo, e aí mudou o interlocutor? Aqui era mãe, claro que sim, filho. O próximo interlocutor é o filho, então o filho, na escrita, marcado com o travessão. Te amo, mãe. Toma aqui meu boletim. Veja, aqui eu tenho te amo, vírgula, mãe, porque a mãe aqui passa a ser o vocativo a quem o filho está se dirigindo, e o ponto seguido, para novamente ele retomar a palavra e dizer, toma aqui meu boletim. Finalizando a frase, ponto, parágrafo. Muito bem, você entendeu? Vamos seguir. Aqui eu tenho o emprego dos 2 pontos que já mencionei para vocês. Então, primeiro uso, para indicar quando o personagem vai falar. Então, vou introduzir uma fala, marco isso, sinalizo com os 2 pontos. Lição de casa é o título. A professora pergunta para o Joãozinho. Olha aqui indicando então que o personagem vai falar. Que personagem? No caso, Joãozinho. E olha aqui o travessão para indicar a troca de interlocutores. Joãozinho, por que você não fez a lição de casa? Perceba que há uma pergunta marcada pelo ponto de interrogação e eu tenho a vírgula aqui para separar o vocativo, certo, Joãozinho? Resposta do Joãozinho com o travessão para marcar que se trata aqui da fala, né? Dos personagens e da mudança delas, porque eu moro em apartamento.
Olha isso aqui, muito engraçado. Você não fez a lição de casa. O Joãozinho entendeu. Se eu não moro numa casa, então não precisa. Eu moro num apartamento, né? Outra compreensão, outro entendimento. O texto está, né? Para a professora, a lição de casa deveria ser feita, né? Fosse numa casa, num apartamento, onde quer que fosse. O Joãozinho, esperto, disse que não. Eu morava num apartamento. Seguindo, então, né? Nós vamos ver outros usos dos 2 pontos. Veja, os 2 pontos. Para indicar enumerações. Então, eu marco as enumerações com os 2 pontos. Aproveitei a promoção e comprei. Olha, vou enumerar o que foi que eu comprei e eu sinalizo isso com o uso dos 2 pontos. Comprei camisas, vírgula, comprei calças, comprei bermudas e meias, ponto, parágrafo. Muito bem, agora nós vamos estudar o ponto seguido, ou seja, aquele ponto que parece o final, parece o parágrafo, mas é o seguido porque eu vou dar continuidade à fala. Acordei pela manhã, tomei um banho bem gostoso e tomei meu café quentinho. Veja, bem aqui eu parei porque eu já disse uma primeira fala, expressei meu pensamento, né? Mas eu vou seguir, então, outra ação, aí eu já começo, né, novamente a falar. Depois, saí para a escola e conversei com meus colegas de classe. E paro aqui com o diálogo. Esse ponto é o seguido, esse já é o parágrafo. Por que a vírgula? A vírgula está separando esse adjunto adverbial que está deslocado. O lugar dele era lá no final da frase. Continuando, nós vamos ver aqui o uso do ponto final. Olha, o ponto final não tem muito segredo, não. Finaliza, né, a minha expressão, aquilo que eu falei. Vamos lá. Bruna gosta de comer verduras. Pronto, já enunciei, já finalizei a minha declaração. Bruna gosta de comer verduras e eu finalizo com um ponto. Ele não gosta de calor. Outra declaração que eu fiz, finalizei com esse ponto final. Agora nós vamos aprender o uso da vírgula em algumas situações. Então, para que é que eu utilizo a vírgula? Já vimos, já expliquei para vocês alguns casos, vamos ver aqui. Primeiro, para indicar uma enumeração de termos, e eu dei o exemplo agora há pouco para você. Segundo, para indicar o vocativo, também já demonstrei para você, o chamamento, aquele a quem eu me dirijo. Terceiro, para indicar o aposto, que é uma expressão explicativa. Quarto, para separar os nomes dos locais de data. Gente, isso aqui é a regra mais fácil, nós vamos ver exemplo. E quinto, quando não usar a vírgula, quando é que é proibido eu usar a vírgula. Mas nesses 4 casos aqui, nós vamos ver os exemplos. Vamos lá. Então, eu tenho, para indicar a enumeração de termos, olha aqui, o primeiro uso. Para fazer a receita, então eu vou enumerar. Eu vou precisar de farinha, olha, para fazer a receita, vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. Veja que eu separei aqui os termos, né? Para fazer a receita, aqui eu tenho um termo, vou precisar de farinha, outro termo, ovos, outro termo, leite. Aí uni com a conjunção aditiva. Segundo exemplo, a ventania levou árvores, telhados, pontes e animais. Aqui eu separei árvores e telhado pelas 2 vírgulas. Seguindo, então, o outro uso da vírgula para separar o vocativo, que é o chamamento, aquele a quem eu me dirijo. Então, vamos ver. Então, Janice, não há mais o que se fazer por ele. Veja, Janice é o vocativo, então ele deve ser separado. Então, Janice, aqui usou-se 2 vírgulas. Se Janice viesse no início, como no exemplo, o menino vem aqui, eu também separaria pela vírgula. E se tivesse lá no final, também separaria pela vírgula. Muito bem. Agora vamos ver o terceiro uso, que é quando eu indico o aposto, a expressão explicativa de um termo. Rose Maria, apresentadora do podcast da manhã, veja, Rose Maria, a expressão apresentadora do podcast da manhã é um aposto, é uma explicação de quem é Rose Maria. Então, essa expressão deve vir entre vírgulas, separada. Então, Rose Maria, apresentadora do podcast da manhã, falou sobre as receitas vegetarianas. Outro exemplo de aposto. Marquinhos, quem é Marquinhos?
aluno da 5ª série. Então, veja, separado pelas vírgulas. Marquinhos, aluno da 5ª série, apresentou ótimo rendimento. E nós vamos ver agora o 4º uso, que é separar os nomes dos locais de datas. Sempre, isso aqui é muito fácil. Manaus, veja, vírgula, 27 de novembro de 2023. Aqui eu tenho o nome do lugar e a data. Eu tenho o nome do lugar, separo pela vírgula. Nomes de lugares nas datas e lá no final, obrigatoriamente, o ponto parágrafo. Agora, quando é que eu não devo usar a vírgula? Eu não devo usar a vírgula para separar o sujeito e o predicado. O sujeito é aquele ser que pratica a ação. Então, o nosso querido amigo chegou de viagem, né? Não, o nosso querido amigo é o sujeito. Eu não vou separar do predicado. Qual é o predicado? Chegou de viagem. Eu não separo. Segunda situação. Também não uso a vírgula entre o verbo e o complemento. José comprou açaí e farinha. Comprou é o verbo, eu não posso usar a vírgula depois desse verbo e o seu complemento, que é açaí e farinha. Muito obrigada, então, pela atenção de vocês. Finalizo aqui, espero que você tenha gostado, mas, sobretudo, você tenha aprendido bastante sobre este assunto da pontuação.